Fala galera, professor Ricardo Barrios, primeiro e único, diretamente aqui no AlphaCom, continuando meu aluno e minha aluna com a lei de improbidade administrativa. E agora, sendo sincero, essa parte aqui que eu vou estar falando neste bloquinho não é muito cobrada historicamente em provas de carreiras policiais e administrativas em geral. Agora, se você que está me assistindo vai fazer um cargo mais complexo, delegado, controle, fiscalização, cargos administrativos e tribunais de nível superior com maior complexidade, isso costuma ser um pouco mais cobrado. Claro, não significa que o histórico de não cobrança para provas como agente, escrivão, entre outras da carreira policial e técnicos administrativos e alguns analistas, não signifique que os examinadores possam começar a cobrar isso daqui para frente. Ok? Então preste atenção. É um assunto muito extenso e muito detalhado, que bebe muito do direito civil. Pensando nisso, o que eu fiz? O material de vocês está... Cara, eu não vou dizer que está um brinco, mas eu vou dizer o seguinte. Fiz o meu melhor. Estou muito orgulhoso do material que eu produzi para vocês neste assunto de improbidade administrativa. Sendo assim, eu vou estar aqui apresentando os conceitos mais gerais do assunto, uma vez que este assunto é extremamente detalhado. Então, se você for fazer esse cargo mais complexo, vale muito assistir a aula e também estar sempre consultando o seu material. Lembrando que eu vou sempre tentar passar da maneira mais completa possível, concisa e efetiva aqui nessa aula. Esclarecimentos feitos? Então, vamos comigo, né? Vamos junto? Vem comigo. E vem para a tela. Começando com declaração de bens. Por ser algo aí, né, muito tranquilo, eu coloquei já os artigos para a gente conversar. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos. Isso aqui é muito interessante, porque a lei antiga, ela falava que a declaração de bens poderia ser substituída por imposto de renda. A nova lei de improbidade, ela já deixa tipificado que é necessário o imposto de renda. Mas e quem nunca declarou imposto de renda? Quem nunca teve renda para isso, que normalmente é a realidade da maioria dos concurseiros? Então, a própria lei aí de probidade administrativa vai ter espaço para regulamentação nesse quesito, ok? E também a própria doutrina e a jurisprudência, né, vão entender e já entendem que para quem não tem um imposto de renda formalizado, tem que se haver outras formas de declarar esses bens. O importante é que quando você entra na administração pública, você tem que dizer o seu estado financeiro e patrimonial. Como você está? Para quê? Para que ao longo da sua trajetória no serviço público não se percebam indícios de enriquecimento ilícito. Imagina que quando você entra, você tem um Uno Mille dos antigos com a escada em cima que corre 300 por hora. E o seu salário é R$ 5.000. Depois de 3 anos, você tem uma Lamborghini. Alguma coisa aconteceu. Então, isso é um indício de enriquecimento ilícito. Por isso que é tão importante a declaração de bens, ela ser prestada. Quando você entra no serviço público, ela ser atualizada anualmente e na sua saída do serviço público também ser entregue essa declaração de bens. Explicações feitas, vamos que vamos. A fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. A declaração de bens que a se refere será atualizada anualmente, como eu falei, na data que o agente público deixar o exercício. Ou seja, é 3 momentos: entrada, atualização anual e na saída do exercício do mandato. Parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Ou seja, se recusou, perceba, a pessoa às vezes pode esquecer, né? E aí o Departamento de Recursos Humanos vai chegar lá e chamar a atenção. Agora, se recusou ou prestou falsa, demissão. Isso é uma coisa boa de lembrar que cai bastante em prova. E é apenas isso que se fala de declaração de bens nessa nova lei de improbidade administrativa. Procedimento administrativo judicial. Agora começa a parte chata. Eu vou tentar fazer da forma mais dinâmica e efetiva possível. Vamos lá. Vou marcar as coisas que você não pode esquecer para sua prova. Qualquer pessoa
pode representar a autoridade para iniciar a investigação de improbidade. Ou seja, qualquer um pode dar início para que a autoridade investigue a ação de improbidade de agente público. Ok? Essa representação ela tem que ter uma forma específica, né? Então aqui é muito detalhe. Será escrita, reduzida a termo, conterá qualificação, informações de fato, autoria e provas. É uma coisa tão séria que ela tem que ter uma forma materializada. Você tem que falar, olha, tem prova, tem fato, foi essa pessoa. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Ou seja, a autoridade, primeiramente, ela vai entrar em contato, né? Se for direto no Ministério Público, ela vai entrar em contato com a entidade a qual esse agente público pertence, para que se dê prosseguimento, né, início à sindicância e regular processo administrativo. Se essa apuração já for diretamente na entidade competente, a entidade competente vai iniciar a sindicância, ou se for o caso, diretamente o processo administrativo disciplinar, para que daí seja subsidiada, né, tenha subsídios um relatório para que se dê início a uma ação de improbidade. Ok? Tranquilo? Caso não apresente esses quesitos, a autoridade rejeitará a representação. Isso não impede a representação ao Ministério Público. Ou seja, você chega lá na entidade, não tem esses requisitos, a autoridade vai falar, olha, cara, não tem requisito, não vou iniciar essa investigação. Não satisfeito, você vai lá no MP, o MP vai pegar isso aí e vai dar o segmento que ele desejar. A comissão processante em situação para apurar ato de improbidade dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas. Ou seja, improbidade é uma coisa séria. Então, a entidade ou órgão que estiver iniciando esse processo de apuração de ato de improbidade vai avisar esses carinhas aqui para que esses carinhas eles estejam cientes, né, desse início de investigação. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar um representante para acompanhar o procedimento administrativo. Veja que o procedimento administrativo ele vai ser iniciado pela autoridade dentro do órgão ou entidade. E tem que ser avisado esses dois caras. E esses dois caras, de acordo ali com a gravidade e complexidade daquele fato, podem designar um representante para acompanhar. Simples assim. Medidas cautelares. Meu aluno, isso aqui é interessante a gente entender. A medida cautelar, ela é uma prevenção. Ela não é uma penalidade em si, ela é uma prevenção. A medida cautelar mais importante que pode se falar é a da indisponibilidade dos bens. Tem uma situação na improbidade administrativa que se fala o seguinte, indubio pro societate. Ou seja, havendo indícios fundados, mas não a certeza absoluta, mas tendo indícios fundados, na dúvida, se aplica a medida cautelar. Por quê? Porque uma ação de improbidade está mexendo com o dinheiro público de todo mundo. Então, indubio pro societate. Na dúvida, vamos agir em prol da sociedade. Então, materializando essa medida cautelar. O que é a indisponibilidade dos bens? Basicamente, é o seguinte. Olha, você está sendo acusado de improbidade administrativa. Pelo que a gente olhou aqui, parece que tu fez merda mesmo. Então, peraí. Você tem uma casa, um carro, uma casa na praia, uma casa em Angra, não sei o quê. Está indisponível. Ou seja, você não pode vender, nem pode passar por nome de outra pessoa. Por quê? Porque se o cara tem culpa no cartório, ele vai falar, eita caramba, bota tudo à venda ou então passa tudo por nome do primo. E aí quando chegar nele, ele vai falar, eu não tenho nada, tio. Eu não tenho bens. Não tem como pagar. Entendeu? Então a indisponibilidade dos bens funciona dessa maneira. A nova lei de improbidade administrativa trouxe muitas regras para essa indisponibilidade, porque muitas vezes essa indisponibilidade era desproporcional, porque atingia o congelamento de contas, que hoje é uma última medida, antes era uma medida quase que automática. Então, às vezes, o cara não era culpado, ou então até mesmo era culpado, mas tinha que pagar a escola do filho, tinha que pagar a comida de casa, né? E tinha as contas congeladas, deixava uma situação extremamente horrível para o acusado. A gente tem que pensar o seguinte, né? Ninguém pode ser acusado de nada desde depois até o trânsito julgado da sentença. Ou seja, essa medida cautelar ela tem que ter muito cuidado para ela ser aplicada, porque ela pode acabar prejudicando uma pessoa potencialmente inocente. Ok? Então isso foi muito pensado, você vai ver
ao longo dos próximos slides. Então, a disponibilidade dos bens é a proibição que o proprietário, né, venda ou mesmo passe por nome de outras pessoas. Em algum caso, também pode envolver o congelamento das contas. Esse pedido pode ser feito de ofício pelo próprio Ministério Público, sem a necessidade que a autoridade do órgão ou entidade que conhecer dos fatos represente o Ministério Público. Ou seja, quem pede indisponibilidade é o Ministério Público. Digamos que a entidade, apurando o processo administrativo disciplinar, resolva decretar essa indisponibilidade. Ela pode pedir ao Ministério Público, ela tem que solicitar ao Ministério Público. Mas se o Ministério Público vê, por meio daquele representante que está acompanhando o processo, falar o seguinte: ih, rapaz, isso aí é sério, ele pode decretar essa indisponibilidade de ofício. Ok? Tranquilo? Show de bola. Decretar não, né? Pedir. A indisponibilidade dos bens só pode ser decretada, como eu falei, se tiver uma demonstração concreta de perigo de dano irreparável, uma demonstração concreta do risco ao resultado do processo, o convencimento do juiz, uma vez que o Ministério Público propõe ao juiz que faça indisponibilidade de bens. Não é o Ministério Público que decreta, até perdão, né, se eu falei de maneira errônea. O Ministério Público vai propor ao juiz que decrete essa indisponibilidade. Ok? E a oitiva do réu, ou seja, escutar o réu em 5 dias. É a regra. Tem exceção? Tem exceção. Essa indisponibilidade, ela poderá ser decretada sem a oitiva do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Basicamente, é um cara chave de cadeia. E o Ministério Público e o juiz já estão ligados que se for fazer essa oitiva, o cara tem todos os advogados mais pica-grossa do mundo, da galáxia, e vai dar um jeito de atrasar isso aí. Então, se for percebido isso, percebido, não presumido, porque a urgência não pode ser presumida. Se isso for percebido e constatado, pode, em caso excepcional, ser decretada essa indisponibilidade pelo juiz sem a oitiva do réu em 5 dias. Ok? Tranquilo? Show de bola. A indisponibilidade será calculada exclusivamente sobre o valor de possível ressarcimento ao erário. Por quê? Anteriormente, a doutrina e a jurisprudência entendiam que essa indisponibilidade ela podia alcançar o valor do ressarcimento, o valor da devolução dos bens ilícitos e a multa civil. Agora a lei deixa claro. A lei vai falar o seguinte: você só pode decretar a indisponibilidade quanto ao ressarcimento. Ou seja, quanto ao efetivo dano. Então o cara tem 30 milhões de patrimônio e causou um dano à administração pública de 1 milhão, vai ficar indisponível bens desse cara no valor de 1 milhão. Ok? Antes se envolvia o ressarcimento, a devolução dos valores ilícitos e a multa. Essa lei aliviou muito. Agora é só o ressarcimento. Tá bom? Então aqui está. Não se aplica a indisponibilidade para os valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. E não se aplica a indisponibilidade para garantir o pagamento de multa civil. Lembrando também que o bloqueio ou congelamento de contas é última medida quando se trata de decretação da indisponibilidade dos bens. Padrão? Vamos que vamos. Vedações à indisponibilidade. Como eu falei, tem que se tomar cuidado com essa medida, já que é uma medida que pode causar um grande impacto na vida pessoal do réu. Tá? Então, essa decretação busca não ser executada de forma leviana, sempre preservando a prestação dos serviços públicos. Ou seja, digamos que decretar essa indisponibilidade possa fazer, em determinadas situações, que a prova validar um exemplo se lhe perguntar, que alguns serviços públicos sejam descontinuados ou sejam prestados de maneira mais ineficiente. Então, isso vai ser levado em conta. Os serviços públicos eles têm que ser preservados. Uma outra coisa interessante é que é vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos, em torno aí de R$45 mil agora, né, com o novo salário mínimo. Estejam em conta corrente, aplicação, etc. Para quê? Para garantir a subsistência daquele acusado. Ah, Ricardo, mas R$40 mil você vive um ano, beleza.
Mas às vezes o cara que tá nessa ação é um cara que ganha 20 mil por mês. Se ele ganha 20 mil por mês, ele tem 15 mil de despesa, tio. Então, essa indisponibilidade ela tem esse limite, né, de não pode atingir 40 salários mínimos. Outra coisa, um bem de família do réu, ou seja, um bem que foi passado pelo avô, pelo bisavô, aquela coisa boa, legal, bonita, só pode ser considerado indisponível caso tenha sido decorrente do enriquecimento ilícito. Senão, são respeitados os bens de família. Tá? Agora, mais partinha chata. Ação de improbidade administrativa. Isso é bom você lembrar, meu aluno. Isso aqui, de qualquer maneira, isso aqui pode cair na sua prova. Ela será proposta pelo Ministério Público, a ação de improbidade. Ela seguirá o procedimento comum ou ordinário, ou rito ordinário, e deverá ser proposta perante o foro local competente. Observação. Todas as ações posteriores que possuem mesmo objeto ou causa farão parte dessa ação inicial. Padrão. Ok? O que é que você vai lembrar? Isso aqui. Que a ação de improbidade é proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum, o rito ordinário. Tá bom? Petição inicial. Agora é detalhe técnico, meu aluno. Agora é detalhe técnico. Tá? Por isso que eu falo que são partes muito técnicas que vão ser cobradas em concursos de maior complexidade. Então, a petição inicial. A responsabilidade do réu deve ser individualizada e fundamentada, salvo efetiva impossibilidade de apresentação de provas para a materialização do dolo. Ou seja, tem que deixar individualizada a responsabilidade dele e sempre fundamentar, lembrando que a ação de probidade administrativa ela tem que ter o componente subjetivo do dolo. Essa petição inicial será rejeitada quando não for individualizada e materializada, salvo se comprovar a impossibilidade de ser fundamentada e não for instruída com indícios documentados, ou seja, não for fundada, salvo impossibilidade. Atenção, lá vem prazo. Estando a petição inicial em devida forma, os requeridos terão um prazo de contestação de 30 dias. Então anota isso aí. E aparecem poucos prazos na lei de probidade administrativa. Cabe anotar 30 diazinhos. Solução consensual. Em solução consensual, o prazo pode ser interrompido para contestação por até 90 dias. Padrão. Após a contestação, o juiz procederá ao julgamento, podendo desmembrar e individualizar as partes interessadas. Procedimento técnico. Lembra que solução consensual até 90 dias que você brilha. Decisão judicial. Tem que ser tipificada e enquadrada em apenas um tipo de ato de improbidade administrativa, normalmente o mais gravoso, tá? Então vai ser só enriquecimento ilícito, só lesão ao erário, só atentar contra os princípios. Nulidade da decisão. Quando que a decisão é nula? Quando ela for tipificada diferente da petição inicial, ou seja, a petição inicial está tipificado o enriquecimento ilícito. E a ação tipifica uma lesão ao erário. Por quê? Se a petição inicial ela tem fundamentos. Então a ação está tentando suavizar, seria nula. E é lógico, né? Quando não respeitado o contraditório pela defesa. Importante, em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Ou seja, ao longo do processo, o processo está lá acontecendo e o juiz percebe que não tem ato de improbidade. Aí ele fala, cara, não tem por que continuar isso aqui. Acabou-se. Beleza? Fácil, fácil, né? Vedações gerais e não aplicações. De maneira geral, a ampla defesa e o contraditório serão sempre respeitados durante o processo. Isso aqui é importante e leve para a prova. A recusa em exercer esse direito, ou seja, o cara for casca grossa e falar, meu irmão, quer saber de uma? Investiga aí, eu não quero me defender não. Vai, investiga essa porra aí. Ou mesmo o silêncio do indiciado, o cara fala, cara, não vou falar nada não, faz se você quiser. Não implicam em confissão. Ou seja, tem que ser provado que houve improbidade. Ok? Na ação de improbidade administrativa, não se aplica o ônus da prova ao réu. Como assim? Seria como se fosse o seguinte. O MP fala, você cometeu improbidade.
Aí o réu fala, beleza, prove. É assim que é. Se aplicasse o ônus da prova ao réu, seria assim. O Ministério Público falaria, você cometeu improbidade. O acusado falaria, o réu, não. O Ministério Público falaria, prove que você não cometeu. E aí o ônus da prova seria do réu. Isso não tem fundamento. Tá? Então isso é uma vedação e não uma aplicação. O ônus da prova não é do réu. Tanto que o silêncio dele, ou até ele abrir mão de exercer ampla defesa contraditória, não implicam confissão. O ônus da prova é do MP. Eles que têm que provar que você cometeu auto de improbidade administrativa. Ok? Cada fato resulta em uma única ação de improbidade. Lembrando que pode haver aquela unificação das penas, né? Somatório das penas, etc. Caso o mérito da ação de improbidade não seja materializado na sentença e esta seja julgada improcedente ou extinta, o reexame da sentença não é obrigatório. Por quê? Ela já foi julgada improcedente ou extinta. Se ela já foi julgada assim, não tem por que reexaminar. Tá bom? Outras disposições. Caso o juiz observe irregularidades no processo, ele poderá converter a ação de improbidade em ação civil pública. Meu aluno, o juiz está olhando e está vendo que o processo está irregular. Ele pode falar o seguinte, ó, cara, aqui não tem improbidade não, cara. Extingue isso aí. Ou então, se ele ficar desconfiadinho, ele pode converter. Ele pode falar, olha, não estou vendo improbidade não, mas eu vou converter isso aqui em uma ação civil pública. Uma coisa importante, tá? Esses tópicos que eu criei, tanto no material como no slide, eles não estão na lei. A lei vem um caramalhaço de coisa. Foi o meu trabalho de olhar, classificar, organizar para explicar. Ok? Tranquilo? Show de bola. Dê valor. Beleza? Em muitas previsões do texto de lei, aparece a possibilidade de agravo de instrumento. Quando você estiver lendo o material, você vai ver isso. De quase toda decisão, quase toda não, de tudo que aparecer na lei, cabe agravo de instrumento. Então, o que você leva para a prova? Cabe agravo de instrumento. Perguntou uma coisa lá de probidade administrativa e falou, disso aqui cabe agravo de instrumento, mete certão, meu irmão. Mete certão, sem medo de ser feliz. Aí você vai lá e mete erra, né? Então, dá uma olhadinha no material certinho, mas em 99% dos casos pode meter certão que vai dar certo. E para finalizar, uma vez que um órgão jurídico deu um parecer de legalidade dos atos de determinado administrador, e estes atos posteriormente forem investigados por improbidade, esta assessoria que deu o parecer tem a obrigação de defender o administrador judicialmente. Isso aqui é interessante, tá? Eu trabalho em um órgão público. O presidente do meu órgão público, se ele vai dar um peido, ele pede um parecer do jurídico. Antes eu achava que isso era muito chato. Hoje eu vejo que é assim que tem que ser. O jurídico trabalha bastante, mas fazer o quê? Por quê? O administrador, ele acaba não conhecendo todas as leis. Por isso que existe uma assessoria jurídica. Então o administrador vai fazer um ato, vai editar uma porcaria, vai ordenar uma despesa, vai fazer alguma coisa. Ele, para se proteger, pede um parecer jurídico. O jurídico vai olhar e vai falar, não, pô, pode fazer isso, tá eivado de legalidade, pode fazer, manda ver. Aí o administrador faz. E aí esse ato é representado ao Ministério Público, o Ministério Público olha esse ato, acha esquisito, abre a ação de probidade administrativa. Propõe a abertura da ação de probidade administrativa. O administrador fala, que porra é essa? Ô assessoria, você não disse que isso aqui era legal? Agora você vai ter que me defender. Então, a nova lei de propriedade administrativa vinculou esse parecer jurídico ou de assessoria jurídica à necessidade de defesa desse parecer. Tá? Bem interessante isso aqui é uma coisa bacana que pode cair em prova. Ok? Então é isso, meu aluno. Com isso eu finalizo essa primeira parte do procedimento administrativo judicial e também, das medidas cautelares. Lembrando que seu material está um brinco, mas eu expliquei tudo aqui de forma concisa e efetiva para você. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Te vejo na próxima. Valeu, falou e até.